りも夢の続きもきっとOlá, ouvintes, você está em mais um SaiKaiCast. Eu sou Matheus Freitas de Fortaleza, Ceará. O meu melhor herói é o sistema imunológico. Olá, gente, quem fala aqui é o Polemos do Rio de Janeiro. E se eu tivesse que escolher um superpoder, meu superpoder seria a visão de raio-x. Eu sou o Ed Wolf, autor de Erfurt. Ouça o cast e corra pra ler. Olá pessoal, eu sou o Kilua, aqui da Bahia, e com grandes poderes vem grandes oportunidades. E aí galera, eu sou o Ribeirinho, sou do Mato Grosso do Sul, e eu não preparei de novo uma frase pra... uma frase de efeito. Olá, eu sou o Tio, sou o grande alquimista confederado, e meu grande poder é transformar água em sêmen. Meu Deus! Credo! Pelo amor de Deus! Espero que não esteja de menor aqui na live. Já sabe que a indicação classificativa desse podcast é 18, né? É o poder da metralhadora de merda. Meu Deus do céu, gente! Gente, tira suas crianças da sala, a SaiKaiCast está chegando. Como vocês puderam ver, hoje a gente vai falar de se tivéssemos superpoderes, mas não esse do Tiço. Ele é horrível. Então vamos lá! E se tivéssemos superpoderes? Gente, eu acho que esse é um tema bem interessante da gente trabalhar, tendo em vista na sociedade atual, né? Existem pessoas que a gente costuma dizer que são super poderosas, né? Que conseguem fazer muito bem uma coisa. O Usain Bolt, né? Ele era conhecido como super-homem das pistas, que ele ia mais rápido que todo mundo e etc. Mas agora o superpoder é literal. As pessoas podem sair por aí voando e tacando bola de fogo no amiguinho. Como vocês acham que a gente iria pra esse caminho? E outra coisa, vocês acham que a gente trabalhar melhor o cast, todos teriam superpoderes ou apenas algumas pessoas na sociedade? Eu acho que eu já tô interrompendo o Tiço aí, que já ia falar um negócio interessante, mas eu acho que as primeiras pessoas a desenvolver poderes, aquelas que chegam aos 30 anos, mantendo intacta a sua virgindade. Mas isso já acontece. Então o praticante de NoFap vai pra Liga da Justiça, seria isso? Eu só vou dar minha opinião aqui, que foi descartado pelo Matheus quando a gente tava organizando o tema do cast. Eu votaria num sistema meio One Piece, da pessoa comprar uma Akuma no Mi e ter desvantagem, mas não vai ter isso, então pode continuar. Não, é porque, vamos lá, gente, não tem os caminhos a seguir. Porque sempre tivemos superpoderes. O outro é, a partir de amanhã, nós desenvolvemos superpoderes, nós como humanidade. E o segundo ponto, algumas pessoas têm e outras não. Vocês acham que querem seguir qual desses caminhos, né? Porque vocês acham que seria melhor pra gente trabalhar o cast? Eu acho que dos poderes surgirem acaba sendo um pouquinho mais interessante. Vai ficar tipo Boku no Hero, só que menos ruim. Podia surgir para algumas e outras não. Então a gente pode seguir pra, a partir de amanhã, alguma coisa aconteceu, passou um cometa, meteoro, etc, que espalhou. Inclusive, deixa eu trazer esse ponto, era uma coisa que eu tava pensando. Existe uma série de livros, que é o Wild Card, feito por vários autores, mas quem ganha lá o destaque na capa do livro é o George R. R. Martin. E o livro, ele tem justamente essa premissa, né? Passou um cometa e ele espalhou uma espécie de vírus na Terra. E esse vírus, ele modificou o corpo das pessoas. Algumas ganharam superpoderes, chamadas de A's. Outras ganharam poderes, porém elas são poderes que deformam o corpo da pessoa. Por exemplo, isso é uma cena que me marcou, porque quando eu era bem pequeno, ele fala de uma prostituta e os mamilos eram duas bocas, entendeu? Porque ela era um coringa, ela tirou o azar na sorte. Então, a modificação do vírus no corpo dela foi ter simplesmente aberto duas bocas dos mamilos. Alguns pontos pode até ser interessante, mas na minha cabeça dos 12 anos de idade era algo bem estranho. Se pensar bem, esse plot é quase o plot de Jojo, e eu não tô zoando. Eu acho isso estranho até hoje. Qualquer coisa é o plot de Jojo. Eu posso explicar, não ironicamente consigo explicar. Os stands, que todo mundo acreditou que era uma força sobrenatural, na parte 5 é revelado que é um vírus alienígena que caiu do meteoro. Ah, sim. Então, no livro, né, tem muitos livros dessa série, tem essas duas divisões, né? Coringas, que são pessoas que tiveram o corpo modificado, mas as modificações foram ruins. E os Aces, né, que são as pessoas que tiraram modificação muito boa no corpo. E aí vai
Por exemplo, a pessoa consegue ficar invisível, ela consegue parar o tempo, não parar o tempo exatamente, mas ela consegue transformar o tempo mais limpo em relação ao corpo dela. Eu quero atrapalhar essa lógica, porque esse poder também é ruim, porque a pessoa morreria pelo atrito. Não, mas no caso, o corpo dela meio que ao redor vira meio como se fosse gelatina, ou seja, por exemplo, ela vai abrir uma porta, a porta é estupidamente mais pesada do que o normal. Aí que entra um negócio interessante, que inclusive eu uso na minha novel, que algumas pessoas falam que eu já desisti dela, mas eu ainda vou continuar um dia, quem sabe, talvez. Mas isso é uma coisa que eu trabalho um pouco sobre a questão dos poderes, onde os personagens, eles têm uma certa defesa natural do corpo, a sua singularidade, né? Por exemplo, a pessoa utiliza um poder de chamas, então ela já naturalmente o corpo dela tem uma certa proteção a esse tipo de poder, que é para que ela não cause dano a ela mesma. Ultrapassando um certo limite, ela começa a já ser afetada por si mesma. Então tem algumas pessoas que nascem com alguns poderes, elas basicamente não usam, elas não usam pra nada, porque elas têm tanto medo de usar e acabam se matando que elas preferem não usar. Olha, a gente tem um especialista num assunto que é muito curioso, e eu não sei se ele é especialista, mas eu falei que é especialista só porque fica mais legal. Killua, nos explica uma coisa. Como funciona o NEM e por que as pessoas conseguem conversar com as habilidades na hora de escolher as restrições que a habilidade dá? Você perguntou pro especialista errado, viu? Rapaz, eu li isso aí faz tempo, velho. Eu li os 20 capítulos iniciais e parei. Acho que tem faz tempo que eu li. Então você, ouvinte, queria saber a resposta? Não temos. Continuando. Eu tenho essa perspectiva, né, do Wild Cards, do George R. R. Martin, mas eu tenho certeza que todo mundo, quando viu o tema do podcast, pensou em outra coisa, que foi Boku no Hero. A gente tem as individualidades, né? A gente tem ali uma sociedade de absolutamente todos têm poderes, uns muito ruins, uns muito bons e outros simplesmente irrelevantes, do tipo, nossa, eu escuto mais alto. Ou, nossa, eu consigo evitar um controle. Grande merda. E eu tô atacando a mãe do Izuku mesmo. Foda-se. Enfim. Mas é uma sociedade baseada nos poderes. Então a gente vai seguir o caminho. Eu ganhei poderes, alguns muito bons, outros ruins. Eles modificaram meu corpo para algo ruim, ou a gente vai seguir um caminho tipo Boku no Hero? Pelo menos desse início. E se ao invés desses poderes eles surgissem por um agente externo, eles surgissem por um agente interno? Por exemplo, digamos que foi uma evolução forçada pela necessidade de sobrevivência. Mas isso viria com, por exemplo, as mudanças climáticas, a gente precisa adaptar algo assim. Eu vou falar uma coisa que eu vi em Jojo também, enfim, é um ponto muito solto, mas que eu achei interessante. Um personagem ele foi isolado para outro planeta, e daí quando ele vê os stands pela primeira vez, que são manifestações de espírito da pessoa, ele se questiona se aquilo lá é tecnologia produzida pelo corpo. Então poderia ser algo desse estilo. Vamos lá, a gente tá enrolando muito, mas eu quero saber pra vocês como a gente vai seguir. Vamos lá, a gente vai seguir qual caminho? Se a gente vai desenvolver outros pontos, cultura, política, relação de forças. Então, gente, vamos avançar. Eu posso dar um exemplo prático que talvez seria interessante. De alguma coisa, como o Ed falou, alguma coisa que obrigasse a gente a evoluir, e essa evolução seria resultado de uma tecnologia, daí tipo, você vai ter que se infectar com vírus X para desenvolver uma forma de evolução que adapte você a esse novo ambiente, e em consequência disso você adquirir um poder aleatório. Ou uma coisa do tipo, ou você nem adquire poder, como a lógica do Matheus. Seria um pouco a minha visão das Akuma no Mi com a visão do Ed, talvez do Ed Card, tal. Terraformers. Aliás, não leiam. Trazendo um pouco o que o Tisso diz. Vou fazer um mesh agora, desculpem, gente. Como é que funciona os poderes de Serafim? Serafim, a gente tem uma espécie de gene divino que ele substitui a proteína da telomerase. Ou seja, enquanto eu tô utilizando os poderes, aquela função do corpo, ela tá suspensa. Então isso reduz o meu tempo de vida enquanto eu estou utilizando as habilidades. Porém, quando elas não estão sendo utilizadas, o próprio gene da habilidade faz aquele poder. Então a gente pode dizer sim, uma espécie de adaptação do corpo. Como vocês querem seguir? Gente, tem que ir, gente. Vai todo mundo morrer velho aos 45. Talvez o uso excessivo, né? O gatilho em Serafim é esse, né? O uso excessivo vai causando a erosão lá do telerômica, né? Que é do gene, e a pessoa vai morrer por causa do uso excessivo, né? Pode ser um mecanismo interessante.
vocês estão fazendo lembrar ainda mais de Terraformers, meu Deus do céu. Terraformers tem isso aí também. Caso as pessoas têm poderes que são advindos de tecnologia, não é feitiçaria, e eles ganham esses poderes basicamente misturando o DNA deles com o DNA de animais, e eles ganham as habilidades desses animais. E aí, quando eles utilizam com excesso, eles começam a sofrer uma mutação muito grave no corpo, deixando eles basicamente com o aspecto daquele animal, ou se não matando ele de uma vez. Outras obras também tem esse plot, né? Killing Biting, tem aquela lá que os camaradas eram usados na guerra como experimento, depois o cara tem que caçar um a um, que eles começam a se perder, né? Os poderes, até virou animação já. Esse plot já é um plot que já foi explorado, né? Pois é, até a Guerra das Relíquias trabalha isso. Eu acho interessante, porque tira um peso do camarada que tá aí, pode tocar o rebu de forma a hora que quiser, não. Pode até fazer, mas você tem um custo também, né? O CCCD, né? O risco de CCCD. Eu acho que a gente pode caminhar pro lado Boku no Hero mesmo. Vamos lá, vamos seguir o caminho Boku no Hero. Gente, vamos lá. Nós temos pessoas que possuem superpoderes. A sociedade Boku no Hero, baseada na sociedade japonesa. Você vê que até mesmo os vilões, eles são mais regrados. Eles seguem determinadas regras, etc. Quando a gente traz pra nosso lado aqui no Brasil, elas certamente dariam errado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o plot de Boku no Hero e jogar aqui no Brasil. Porque tem nada de chance de dar errado. Fazer uma coisa boa nessa vida, pelo menos. É Boku no Pico. Criança, se você ouvir, não digite isso, criança. Nunca faça isso. Pô. Como ficaria uma relação de força de pessoas que possuem habilidades muito poderosas com pessoas que possuem habilidades bem ruins? Vocês acham que nós teríamos no Brasil algo assim? É importante frisar que a própria habilidade de Boku no Hero já é uma coisa meio regrada no sistema de quanto você aguenta. A habilidade depende de quantas vezes a pessoa pode aguentar aquilo. Então, pessoas que treinariam mais habilidade, logicamente teriam melhor a função dela. Mas tem uma coisa que me questiona, é o Mirilo, não lembro o nome do personagem que atravessa a parede, que o poder dele é de fricção, se não me engano, é de escorregar. Só que ele adaptou isso pra atravessar a parede. Quantas pessoas aqui você conhece que dariam um jeitinho de fazer algo ruim e ficar algo bom? Aquele garoto que parece o Tintin? Ele mesmo. Eu queria me comportar, mas eu não consigo. O poder de escorregar, pelo amor de Deus, hein? Na verdade não é escorregar, né? Ele zera o atrito, né? Ele vai zerando o atrito entre as partículas do corpo dele com outros materiais. Por isso que ele consegue, na teoria, atravessar objetos, né? Ele consegue chegar no estágio em que as partículas do corpo dele não entram em atrito com nada. Foi o que o Tício falou, foi um drible que ele deu, né? Eu me pergunto como ele não cai absolutamente no vazio existencial que tem no chão, mas tudo bem. Então, gente, como vocês acham que ficaria essa relação? Tem uma obra, não sei se quem tá ouvindo já deve ter lido, porque ela é coreana, né? É uma webtoon chamada Unordinary. Vocês já ouviram falar nela? Eu já, mas eu nunca li. Que tem, as pessoas têm essas habilidades e aí você tem uma casta. Você cria uma hierarquia entre elas, né? Aí você tem a história, inclusive, no colégio, né? Os mais poderosos mandam e os menos poderosos ou se sujeitam ou entram na porrada, apanham mesmo, né? Pros mais fortes. Eu ia destacar, de novo, que a ideia que foi rejeitada pelo Matheus, a Akuma no Mi, porque a Akuma no Mi, ela é uma coisa meio direta, tirando o despertar. O despertar é outra coisa. Que é justamente a pessoa come, adquire um poder e você só tem esse poder, você tem que desenvolver uma coisa a partir desse poder que seja útil, ou você só ignora o poder. E foi bem interessante isso. O Luffy, por exemplo, o poder dele era básico, que era esse de borracha. Ele desenvolveu a escada, depois ele desenvolveu o Gear, depois os Gear com Haki, etc. Porra. Por exemplo, Akuma no Mis que são muito úteis. Só que o usuário é uma merda, tipo o Kid. Que o poder dele é magnetismo. Você manipula o magnetismo. O cara cria braço só. Um braço extra ajuda. Então ele tá usando da melhor forma possível. Esse não vão terminar desse sacar. Vamos seguindo, gente. Vamos seguindo, que agora a gente vai pro lado social. Como vocês acham que a gente se organizaria socialmente? Nós teríamos pessoas que... isso eu vou trazer Marrouca, tá, gente? Porque eu sou fã e acabou. Quando surgiram, né, os poderes de Marrouca, as pessoas tentaram fizeram, né, desenvolvimento genético e tentaram casar pessoas de famílias com tendências de poderes boas pra tentar gerar descendentes com habilidades melhores. O Léo é feito de uma assim, né, geneticamente modificada, pegou uma parte do Japão, outra parte da Alemanha. Os Yotsubas é um sistema diferente, eles foram modificados geneticamente, porém, ficaram na própria família. O Yotsuba é a família dos protagonistas. E são excelentes em dois campos. O primeiro é o campo mental, ou seja, podem atacar diretamente a mente de uma pessoa. Seja, como é o caso do tipo dos protagonistas, que ele simplesmente, se ele fizer contato com o teu corpo,
ele pode amplificar essa dor até te matar. Tudo isso por causa da magia dele de amplificar a tua sensação, ou seja, ele ataca a tua mente. Aí a gente tem o outro lado, que são as pessoas que são muito fortes em uma habilidade específica. No caso do Tatsuya. No caso do Tatsuya, a habilidade dele é dividida em duas. A reconstrução e a desintegração. A desintegração ele pode aniquilar qualquer coisa que está na frente dele. E a restauração ele pode trazer aquilo no espaço de 24 horas ao modo do que estava antes. Eu dei essa volta toda para dizer isso. Vocês acham, em um primeiro momento, organizariam-se famílias ou pessoas com habilidades semelhantes e tariam algo parecido com o que o pai do Shoto fez? Tá? Juntar o poder dele com o poder oposto para tentar criar um ser perfeito? Ou vocês acham que não seria algo em regras e é de ninguém? A luta para decidir quem é o dono da boca no Rio de Janeiro fica muito mais legal. É isso que eu tô pensando. Vai virar bem. Imagina o novo cangaço com esses caras aí. Imagina o seguinte, se isso for uma coisa aleatória, não tiver, por exemplo, a certeza de que a tua geração vem depois de você vai herdar alguma coisa, né? Isso seria interessante as pessoas buscarem, talvez, casamentos entre. O que eu tô pensando também é o seguinte, isso é uma coisa que eu tava pensando o seguinte, isso poderia ser questão de mobilidade social. O que eu quero dizer com isso? O camarada é um pobre de maré de si, mas aí de repente ele tá talhado pra ter uma coisa muito top. Isso aí pode garantir que ele que ele melhore de vida. A sociedade, ela sempre, naturalmente, quando ela passa por alguma mudança drástica, caso de alguma tecnologia, alguma mudança, ela tenta achar alguma forma de se estabilizar de novo e sempre voltar mais ou menos pro mesmo molde que estava antes. Então eu acho que as pessoas, elas de alguma forma, elas iam tentar adaptar a sociedade para ela ficar semelhante ao molde de agora, mas utilizando benefícios e malefícios também, né? Porque é óbvio que as pessoas, elas têm uma tendência natural a fazer a merda, a estragar tudo que é bom. Acredito que é bem possível, tá? Que as pessoas comecem a explorar umas às outras. Bem possível não, é certeza que isso ia acontecer. Sobre esse lance de melhora de vida, da pessoa ter mais oportunidades se ela nascer com poder melhor, poderia acontecer com algumas e com outras não. Você poderia sim que alguns poderiam melhorar, outros poderiam vir de uma família que eu tô, mas ele nasce em perspectiva de baixo talento, baixo poder e ele cai socialmente já na próxima geração. Matheus, uma pergunta. Isso aí de hereditário, etc. Não mesclaria um pouco esse podcast com o do tráfico humano? Tráfico humano não, com o de canibalismo? De ter pessoas que venderiam os filhos pra outras pessoas em troca de dinheiro só porque o filho tem uma habilidade boa, do tipo? Eu acho que não. E outra, vou desenvolver uma coisa agora. Eu não vejo esse mundo dando certo espelhado no nosso. Vamos tomar como exemplo uma criança que nasceu com uma espécie de poder absoluto. Ela é simplesmente poderosa. Porém, ela nasceu no pior lugar possível. Nasceu no, sei lá, pai batia na mãe, as piores condições sociais possíveis. Essa pessoa, eu creio que ela já vai vir no sentido de como o mundo funciona. Então eu acho que sim, o pensamento de ascensão social não a atrairia. Eu acho que ela iria para um caminho bem de destruição do que tá aí. Mas não no sentido de, nossa, eu vou fazer a revolução para eu estar no lugar. Fizeram mal comigo, vou fazer mal pros outros, algo do tipo, entende? Eu vejo dessa maneira, porque, bom, a gente tá assumindo que as pessoas elas são conformadas com o que estão aí. Porém, que essa criança, né, que a gente tá supondo aqui, que eu tô supondo, ela é o operador da mudança. Então, Tária, e vamos dizer, não só uma, mas dezenas de crianças, eu não vejo a sociedade se sustentando, porque a gente vai ter um aumento da criminalidade absurdo, um aumento do terrorismo. No começo vai ser um caos total. Porque assim, muita gente não faz algumas coisas, que elas têm medo de repressão social, porque elas acham que elas não têm poder pra fazer isso, né? Tem gente que faria muita merda, cara, se tivesse a oportunidade de fazer. Principalmente se fosse influenciado pra tal, levar o seu empurrãozinho. Eu acho que o mundo ia ser que nem jogar no servidor do GTA Online. Deus ligou o modo anarquia no mundo. Porra, isso é igual o pessoal, a comunidade do Dota. Você que tá me ouvindo que joga Dota sabe do que eu tô falando. A comunidade mais podre que existe na face da Terra. O roteiro sabe do que eu tô falando. O pessoal do Dota sabe do que eu tô falando. Pensando por esse lado, não teria tipo uma mega mobilização mundial, uma campanha do tipo pra tentar conscientizar as pessoas a usar o poder por bem? Como mesmo, acho que, não lembro quem falou aqui, ia pegar exemplo de super-herói, por exemplo, Homem-Aranha, essas porra aí, pegar eles, colocar como referência e falar, você pode ser um herói, pode fazer tal coisa. E criar realmente essa, Boku no Hero é uma profissão mesmo de super-herói, mas agressivo do tipo, não tão estereotipada. Seria uma boa
solução, né? Porque se você deixar as pessoas ir no que elas acham aí, ia acabar um caos total, cara. E não ia ter fim, né? Acho que até estabilizar ia demorar muito tempo. Eu acredito que teria que ser algo muito mais agressivo. Como, por exemplo, assim, eu tô perguntando de boca, eu tô tentando visualizar o que vocês estão, assim, colocando, com dificuldade um pouco de ver isso. As pessoas costumam não tomar certas ações, elas têm medo de repressão, mas elas não têm coragem suficiente pra fazer certas coisas. Por causa da punição que ela sofreria. Isso, É isso? se elas Ah, tá. por causa da punição, mas se ela tivesse poderes, ela se sentiria mais confiante de fazer esse tipo de coisa. E principalmente se tivesse outras pessoas fazendo também, porque aí ia começar um efeito manada, basicamente, porque aí uma pessoa ia começar o caos e as outras iam se juntar, que elas iam se aproveitar do anonimato e do seu poder pra poder sair por aí fazendo o que ela quer. Sociedade de direito e as leis iam ficar um pouquinho abaladas aí por um tempo, até que encontrasse alguma forma de fazer tudo se estabilizar. É por isso que o Tiso passou a ideia do status de herói, né? Porque ia ser necessário ter pelo menos alguma coisa pra frear esse ímpeto das pessoas pra destruição. É só o governo criar uma PEC. Exato, solução perfeita. Genial. Eu não acho nem que teria governo nesse cenário, porque não. Eu acho que um monte de país ia desaparecer, cara, do dia pra noite. Então eu não sou tão otimista. É porque vocês vão até se estabilizar. Mas vocês têm que entender uma coisa. Mesmo no nosso mundo atual, tem gente querendo desestabilizar o mundo. Querendo levar o mundo pro caos mesmo. Num mundo onde todos têm poderes, mano, esse pessoal faria a festa completamente. Eu não vejo nem estabilização. Mesmo se você disser, a gente criou a Guilda dos Heróis, ou a Associação Mundial dos Heróis. Mano, eu não consigo pegar um mundo onde esse treco dê certo, as pessoas vivam de forma funcional. Entende? É por isso que quando eu li a primeira vez Boku no Hero, quando foi apresentar a proposta de que todos têm poderes, eu pensei, bom, no auge da minha adolescência. Mas enfim, eu já disse, olha, não tem como dar certo. Bom, o autor deve ter feito na sociedade, com base na sociedade japonesa, que é mais regrada, exige que você meio que tá na caixinha. Mas, mano, a sociedade como a nossa, mais aberta, mano, não daria certo, teria perigo. Eu não consigo enxergar. Olha, Matheus, você de certo modo não tá errado não deu certo mesmo. Deixa eu ligar aqui o meu lado ditador e dizer o seguinte: campanha de conscientização não funciona. Se funcionasse, ninguém atravessaria o sinal vermelho quando não tem carro passando, esperaria o sinalzinho verde. O que eu acho que teria que ser feito repressão mesmo, e repressão forte. Tipo, pegar um cara mais forte que aquele que tá fazendo merda e pôr pra caçar o nego. E aí o Ed atingiu o ponto que eu queria chegar. A única coisa que eu vejo de um pouco de ordem é a ordem estabelecida pelo medo. E aí a gente teria literalmente um mundo de todos contra todos. As questões, como o Ed disse, conscientização, nesse caso, não iria funcionar, esquece. Teria que ser na base da coisa do tipo execução em praça pública. Você teria que mostrar realmente, olha, é isso que vai acontecer contigo se sair da linha. Mas mesmo assim, eu acredito que tem muita gente que vai dizer, antes de eu ir pra essa praça ser executada, eu levo alguns deles. Vai rolar um gol do Roger da vida, de só aumentar a popularidade. Caos seria o primeiro caminho mesmo. Essa situação é inevitável, né? A gente sabe que o caos ele vem sempre antes e uma ordem vem depois pra poder aplacar o caos, e esse caos vai gerar essa nova ordem vai gerar um novo caos que vai, e isso é um maldito ciclo, né? É como diz aquele ditado, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Basicamente ia começar esse ciclo aí de primeiro o caos total, e aí ia se erguer pessoas, iam buscar ou pelo medo, ou talvez pelo lado mais difícil, que é a conscientização. Provavelmente, o único que funcionaria seria, por exemplo, né, a pessoa se colocar ali como um exemplo para outras pessoas. É claro que ela ia se ferrar muito. Através dessas pessoas, né, aos poucos as coisas iam começar a entrar em uma forma mais estável, né? Uma estabilização. No caso lá, você falou do Boku no Hero, você citou o Boku no Hero. Caso o autor, ele, pra poder pular um pouquinho essa questão aí do caos total, não ser uma coisa muito desenfreada, basicamente ele foi introduzindo que foi um número de pessoas pequeno no começo que ganhou poderes. Aí foi aumentando exponencialmente. Até que no momento atual, mais de 60% da população tem poderes. Caso ele usou isso daí pra poder explicar por que a ordem conseguiu se manter, pelo menos em parte, né?
que ainda existiam as pessoas que não tinham poderes e essas pessoas exerciam um poder de influência nas pessoas mais jovens, né? Aí, por causa dessas pessoas, eles conseguiram manter as coisas mais estáveis até que chegasse nesse ponto, né? Quando eles conseguiram trilhar um caminho ali, pouco menos de atrito. Eu vou de novo trazer um pouco de Marroca. Eu, de novo, sou fã e etc. E aguardem pelo cast de Marroca, tá? Como é que funciona? Em Marroca, um policial, ele interrompeu um atentado terrorista com a magia, né? Que foi a primeira vez que a magia apareceu para o mundo. E depois disso, foi como se a porta do mundo se abrisse, né? Porque várias famílias que tinham essa capacidade, às vezes já tinham antes. Não foi do tipo que surgiu do nada. Eu simplesmente, já que o primeiro se apresentou, vamos nos apresentar ao mundo também. Essas famílias, né, elas começaram a surgir aí pelo mundo, ajudando, né, justamente coisa. E eles foram importantíssimos para evitar a destruição do mundo na Terceira Guerra Mundial, porque eles estavam sempre lá na cola das armas nucleares, né? Quando uma ia ser ativada, eles iam lá e desativavam ela. E aí você teve esse desenvolvimento genético para criar essas novas famílias, né? Então o que acontece? Não foi foi mais ou menos parecido com o que tá falando aí. A diferença é que não foi algo que surgiu do nada. Eles já tinham, né? Então, as famílias que já possuíam conhecimento da magia, eles tinham um pouco de intercâmbio. Então, foi algo brutalmente do início. Outra coisa, essas pessoas, elas já controlavam meios de comunicação, financeiro, econômico, então eles próprios que seguravam o mundo. Então não foi algo desse estilo, entende? No nosso cenário, todos têm poderes. Não é algo gradual. Então vocês estavam falando de meios, né, pra vir a ordem, mas eu ainda não consigo pra daqui 1000 anos. Eu vejo de novo destruição, cara. Eu vejo isso. Todo mundo tendo poderes ia ser caos total, cara. Não ia ter como segurar, não. Ter que, igual eu falei, a gente tá falando, né? Teria que ter uma repressão forte ou exemplos fortes, só que mesmo assim ainda ia ser uma porcaria. Mas aí, tipo, as políticas vão ter que mudar, as leis vão ter que criar outros departamentos, outros tipos de polícia pra lidar com esses casos. Se eu sou um super vilão que posso apagar a pessoa na minha frente, eu vou estar ligando para o policial que tá dizendo parado, mão na cabeça? Mas e se o policial tiver um poder lá, o cara não sabe? Ele tem o poder de jogar fogo em mim, eu vou e acaba com o fogo. Se ele for um Chunibyo, ele vai ter 2 poderes. Ele vai ter ou o poder de anular poderes, ou ele vai ter o poder de copiar o seu poder. Ou ia ter que... Porra, tu me fez lembrar de Heroes agora. Ou ia ter que ter aquela coisa de algum objeto, alguma coisa que é a fraqueza natural de todos os poderes, como é o Mario One Piece e a coisa da pedra da água, que é o nome. Isso é um ponto engraçado. Quando eu tava elaborando o Serafim, eu não tinha exatamente pensado nesse ponto. E realmente, depois, né, meio que faltou essa parte. Mas ao mesmo tempo, pois é, o estado no mundo do Serafim, né, o Brasil, ele é a América do Sul. Enfim, os outros caras já sabem disso. Por não ter algo, por exemplo, o mundo de One Piece é a Kairosek. Em Marroca, a gente tem a Anti-Night, né, que ela quebra a sequência de invocação. Em Serafim, a gente não tem um dispositivo que anula os poderes. Isso também abriu brechas pra ir parte forte, né, pra coerção do tipo execução. É tanto que a única execução permitida, né, única não, mas a mais frequente é a execução de anjos que trazem problemas, né, pra sociedade. Como eu não tenho, por exemplo, não poderia selar um anjo do tipo fogo numa cela, porque ele simplesmente derreteria. Poderia selar um anjo do tipo pedra numa cela de pedra, porque ele simplesmente abriria um buraco. A única saída para o Estado ter o controle é executando esses anjos. Essas execuções, aliadas a uma política econômica que favorece os anjos, faz com que o Estado tenha o controle sobre eles. Bem interessante você ver isso. Coisa que nesse mundo não teria. E aí, de novo, volta ao caos. Agora vamos pensar numa coisa importante. Eu acho também que tem uma possibilidade bem interessante que poderia acontecer. Quando começou o desenvolvimento de poderes, eu pensei um pouquinho nisso quando eu tava fazendo a minha novela, porque acontece isso, basicamente. As pessoas recebem poderes do nada. Tem uma explicação, essa explicação vem de um poema, e que ninguém sabe se é verdade. Mas as pessoas receberam poderes do nada, e o que aconteceu? Todo mundo começou a se matar. Se matar não, mas brigar entre si, né? E aí o que aconteceu? As poucas pessoas que sobraram no mundo foram as pessoas que não lutaram. Eu tava pensando em suicídio em massa aqui. São as pessoas que se esconderam e não participaram das lutas, foram as poucas que sobreviveram ao caos total dos poderes surgiram. Bom, é interessante. Eu tinha assumido que é da natureza do ser humano querer mais poder, querer ascender, querer se mostrar aos outros. Eu tava assumindo que todos iriam fazer isso, mas realmente tem gente que não liga, né? Então as pessoas ficariam quietas. Quando as cidades virassem o caos, elas iriam pro interior se isolar. Deus, uma pergunta. Pensando em longa escala, tipo, sei lá, 1000, 2000 anos, isso criaria um novo governo? Talvez.
primeiro momento eu vejo quase a extinção da humanidade. Você tá contando a história da China antiga, então. É uma boa questão. A gente só tira os poderes. Pois é, ó, vamos lá. A gente falou de tudo, né, de criminalidade. E as religiões? Eu gosto de falar de religião porque é um troço taca muito neocultural. Eu quero partir de religião porque religião daria muita base pra usar os poderes da forma mais legal possível. Tipo, é uma pessoa lá, zoatrismo, enfim. É uma religião que tinha como muitos símbolos o fogo. Todo mundo que teria poder de fogo relacionado a isso, tentaria buscar um pouco de inspiração nas coisas antigas de religiões, ou em própria referência da cultura pop, pra como usar o poder, de alguns modos, eu acho. E muita gente usa isso pra aumentar o seu poder de influência, né? Criar religiões ou criar algum tipo de grupo que segue uma doutrina ou um dogma específico, né? Eu quero também fazer um comentário sobre o TNBO que o Ribeirinho falou. O TNBO praticamente já ganharia um buff logo no início. Exatamente. Ele ia ganhar. Ó, não, ele também ia ganhar um poder de RPG. Qualquer coisa que ele faz, qualquer um que ele matasse ou vencesse, ele ia ganhar um nível, seus poderes iam aumentar ainda mais. Eu acredito que ia ter de tudo. Ia ter gente que ia criar religião pra tentar melhorar o mundo, ia ter gente que ia criar religião pra manipular as pessoas, ia ter gente que ia querer criar religião pra destruir o mundo, e enfim, religião é um negócio bem complicado, assim. Eu vejo também, sabe o quê? O surgimento de seitas. Eu, tipo, passo o que eu aprendi, eles têm um poder semelhante ao meu, eu vou passar o que eu aprendi pra ele. Formas melhores de manipular o fogo, no caso, né? Formas de manipular a água, formas de voar sem consumir muita energia, entendeu? Então, agora que eu parei pra pensar, eu acho que esse poderia ser o primeiro ponto, uma organização. Pois todo mundo terminou de se matar, todo mundo vai ficar cansado por tempo. Aí vamos tentar se juntar, vamos tentar se unir pra poder fazer um negócio dar certo. Todo chinês é otaku, né? O resto morreu tudo. Eu vou usar como exemplo tem escolas de magia no D&D que abrange mais das coisas em geral. Tipo, tem de ilusionismo, que é todas as magias de ilusionismo. Isso serve pra bônus no jogo, mas é interessante decidir, todas as habilidades que envolvem manipulação de matéria. Então é tudo lá. Tipo, o René de Hunter x Hunter também seria bom. Tem uma especialização, projeção, etc. Eu vejo essas seitas fechadas no primeiro momento. Tipo, passar muito tempo fechado. Você teria no máximo troca comercial, entre outros. Mas agora, nossa, você pode entrar aqui que tá de boas. Acho que só começaria a acontecer troca, né, de pessoas quando começassem a aparecer os problemas biológicos. Acho que aí eles começariam a trocar pessoas entre si. No primeiro momento, eles vão pra... Porque vocês têm que lembrar, gente, que a guerra e morte, etc., assolou o mundo por muito tempo. A dívida de sangue deve estar, mais de 8 mil. Dá pra do nada você, vamos parar e vamos ficar todo mundo amiguinho? Não tem como. Olha, eu tenho certeza, isso acabou de passar pela minha mente, mas eu tenho certeza que nós voltaríamos pro tempo das monarquias, feudalismo, e tenho certeza. Eu acho que não chega a voltar pra isso tudo, não. Mas eu acho que, tipo assim, os influências seriam bastante mais locais do que algo mais mundial, algo mais imaginação. Acho que seria mais algo local. Tipo, um cara com poder, ele vai tentar criar seu próprio reino, por assim dizer. Não é um reino físico, algo com fronteira. Será mais um reino com as ideologias dele. E tentando agregar seguidores e criando suas ideologias. Eu acho que isso vai surgir muito. Aí eu vejo seita mesmo, estilo novel de cultivo. Querendo ou não, é uma seita. Eu vejo isso claramente agora que eu parei. Tava pensando aqui, vocês estavam falando, tava tentando matar uma coisa, né? A gente tá olhando pra esse prisma, mas eu fico imaginando muito como é que essas coisas nunca eliminam. Algumas pessoas sempre têm um pensamento meio místico, né? Pessoas que podem elencar seitas e religiões considerando esses camaradas como seres messiânicos, algo do tipo, de você começar aqueles que não tenham, então começarem a adorá-lo como fossem divindades mesmo. E fanatismo, tá ligado? E, sabe, poderia ser um mundo muito louco. Seria tipo o que aconteceu com o Enel, que o cara ganhou um poder muito forte, tomou posse e pronto, eu sou Deus. Eu não acho que a gente faria pra pessoa física lá virar Deus. No sentido que ele criar um culto à personalidade tão forte dele ser o representante de divindade na Terra. Eu acho que a gente iria pra esse campo, tá ligado? Eu acho que seria domínio de força mesmo, do tipo, quem se opor a mim vai, caramba. Eu entendo, talvez, assim, você não. As pessoas terem mais. Você é um ser muito racional.
as pessoas são racionais, elas não veriam dessa forma. Mas você tem que sempre lembrar que você tem sempre uma porcentagem de qualquer população que não segue apenas a racionalidade, né? O que a gente consideraria como racional. Então, talvez para esses grupos de pessoas, é que eu tô falando, é um fanatismo mesmo. Quando eu tô usando a palavra fanatismo, eu já tô botando que a pessoa escanteou pro outro lado, né? Não, tô falando que é como a sociedade como um todo, uma coisa generalizada, mas você pode ter como seitas hoje. A gente tem as seitas aí, não temos seitas no mundo hoje? Diviniza um camarada. Imagina num contexto que o camarada pode, sei lá, ter poder pra fazer uma coisa, né? Imagina o Twitter nessa situação. A praça de guerra que... O cara tem o poder igual daquele do Inuyashiki, que consegue matar o cara que tá mandando um tweet ruim pra ele. Esse cara é seu Deus. Pronto. Death Note vê o Wi-Fi ele, né? No Death Note acontece um negócio parecido com o que vocês estão falando, né? Porque o Kira, ele meio que se autoproclama Deus. Ele nem chega a dizer que ele é Deus, mas as próprias pessoas geram uma seita, né? E o adoram como Deus, como alguém que é digno de decidir quem vive e quem morre, né? Então, eu acho bem possível, sabe, que esse tipo de pessoa... Eu não tô colocando, quando eu falo isso, eu não tô dizendo que vai ser uma coisa nem que se espraie muito pela sociedade, mas em nichos mesmo, como é hoje, entendeu? Eu pensei assim, cara, a gente já tem hoje uns camaradas, uns doidos que já conseguem enredar as pessoas, assim, num contexto desse, potencializaria. Essas pessoas seriam carregadas com muito mais facilidade, né? Vou usar o exemplo mais arrogante possível, mas tem um meme no servidor da Psycard, eu ser Deus. Então, acho que isso pode vir um pouco à tona. E eu não tô zoando quando eu falo isso. Todo mundo sabe que você é Taknian. Todo mundo sabe disso, né? Que Taknian, na verdade, é um anagrama para Aratiço. É que Tício é muito humilde. Nada. Essa obra, na verdade, é Avalon. Ele tá se apresentando pro mundo. A Bíblia Ele tá dele. se apresentando aos poucos. Gente, e a economia? Ia quebrar. Primeiro ia pro saco. Só a primeira pessoa conseguir transmutar uma pedra em ouro, pronto. Outra coisa, né? Provavelmente o que regrediria voltar a itens ter valor, né? E não as pessoas utilizarem moeda. Porque, por exemplo, comida ia começar a ter um valor diferente, né? As pessoas iam trabalhar para que a gente recebe, ele se chama salário, porque as pessoas pagavam com sal. Sal era o pagamento do trabalho da pessoa. Eu acho que isso, na questão econômica, né? E acaba voltando pra esse ponto aí, né? Não, tem um ator chamado Felipe Folgoso que ele fez uma HQ. Ele agora acho que tá na terceira, já eram volumes, né? Que era o camarada, justamente, ele era agora não me lembro direito da história, quando não cheguei a ler tudo. Ele sei que ele tem uma situação lá que e aí ele se tornou super poderoso, né? Depois a família dele, coisa e tal. Acho que é a Aurora, agora não tô me lembrando exatamente o nome. Ele vê um fenômeno lá no que acontece, um fenômeno espacial que é meio que um raio gama, alguma coisa assim, e transforma ele se torna um super poderoso. Então ele é perseguido. Aí eu falo, mas faz todo sentido, cara. Quando descobre ele tem que se esconder, ele é perseguido, porque ele não é só temido, né? Ele passa a ser cobiçado como um ativo. Assim, quem conseguir botar a mão nesse cara, de repente dissecar ele, então o primeiro normalmente é o que se estrepa, né? Se fosse ver esse lado de todo mundo ia ser uma tirania, anarquia da porra, não faz nem sentido pensar em economia. Só queria achar minha cerveja no mercado pra comprar. Se não tiver isso aí, o bicho pega. Não, agora, criando agora um paralelo com isso. Ia ter um serviço de economia de sequestro de pessoas que têm um poder muito específico que alguém quer. Por exemplo, o Kilo que alguém faz cerveja. Só isso. Vou lá e sequestro uma pessoa e coloco no meu purão só pra fazer cerveja pra mim. Pode ser o mercado que vocês estão zoando, mas pode funcionar. Não, tipo o Nitorrinho que soa leite, o Kilo é provar alguém que produz cerveja de forma natural. Boa sorte, Kilo. Então, gente, vamos seguindo pro final do cast. Então, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Carlos, Fale. se você estivesse nesse mundo, qual poder você queria ter que você faria nele? Rapaz, se eu pudesse convencer as pessoas a algo como se fosse, não é telepatia, né? Seria um controle mental. Eu gostaria de ter o controle mental. Dias, se não tivesse limite de custo, dias da ordem absoluta. Seria isso, Carlos? Não, mas chega uma hora que ele se mostra. Eu jamais me mostraria o Lelouch. Essas coisas jamais tudo pelas sombras. Não, vocês seriam todos os meus puppets. Sem dó nem piedade. Então você dominaria o mundo. Com certeza. Pra que é? Eu quero ter poder pra salvar e proteger a quem eu amo. Porra, isso é cafonérrimo.
Vamos lá, Ed, nesse mundo, qual seria o poder e o que você faria? Não, o Carlos já roubou meu poder. Meu Enfim, o que eu faria? Eu sequestraria pessoas. Eu sequestraria pessoas que fossem capazes de produzir alimento, porque essa é a demanda que ia pegar por muito tempo. Entendeu? E aí eu venderia essas pessoas, mas é claro, sempre nas sombras, né? Porque esse tipo de pessoa não pode ser vista, senão tá fodida. As sombras é mais gostoso. Bom ponto. E Lua, se você pudesse escolher um poder, se você tivesse nesse mundo, o que você escolheria e o que você faria? Bem, como eu não sou uma pessoa que deseja salvar o mundo ou destruí-lo, e sou preguiçoso e ganancioso ao mesmo tempo, então eu acho que eu queria algo tipo o poder da multiplicação. Tipo, pegar um objeto na mão e replicar o mesmo objeto, igualzinho. Vou pegar uma moeda de uma mão e eu replicar a mesma moeda, eu ficava com duas. Virar o Cotorpi. Pra mim eu já tava de boa com esse poder. Seria o maior pirata da história, mano. Seria o maior pirata da história. Imagina o PS5 na mão desse menino. Ribery, Ribe, se você pudesse escolher um poder e tivesse nesse mundo, o que você faria? Os 3 primeiros poderes de TNBO, muito atrativos, né? Que é o de roubar poder dos outros e anular qualquer poder. E qual que era o terceiro? Subir de nível igual RPG. Mas tem o outro, né? Que é o de criar qualquer coisa com a imaginação. Eu ia usar esse daí, eu ia aceitar esse, criaria primeiro um PC que roda melhor que o meu. Não sei o que eu fazia. Gente, o daqui foi o mais modesto. Acho que um poder que usa a imaginação, aí chega na hora você não tem a imaginação. Ela for criativa é foda. Exato. A única coisa que eu consigo pensar é um PC melhor. Isso é pensamento de otaku, hein? Isso, esse é o cara que eu tava esperando. Se você tivesse um poder desse mundo, o que você escolheria e o que faria nele? Eu quero dar 2 exemplos, que são 2 personagens que eu criei. O Watch/Tetra, do novo que vai ser daqui a pouco, é o O2, que basicamente o poder dela é alquimia, só que é um nível tão insano que deixa que seja cheio estúpido. Se não fosse os nerfs que a personagem tem, ela não teria graça. Basicamente ela consegue fazer quase tudo com alquimia. Por exemplo, ela pode criar pilastra, criar estrutura, gerar terremoto, criar nuvem. É a coisa que ela sabe fazer a coisa, ela pode gerar. Por exemplo, eu sei que como a água vira gelo, toca na água vira gelo. Eu sei como fazer um terremoto, que, sei lá, abrindo uma ravina, toca na terra, pronto, abriu. Se não fosse o nerf que o personagem tem, ele seria totalmente quebrado ao extremo. Ela em si já é muito forte, ela é considerada, por exemplo, a arma mais forte que existe na obra, arma em sentido não literal. Enfim. E o outro seria o poder que se encaixa em uma sociedade onde não tem pessoas com poder, que é manipulação de dados, como eu posso explicar? Tipo, é mesmo que acontece no Yashiki mesmo. O personagem, ele consegue alterar os dados de uma página, a código-fonte, etc., tudo como ele quiser. E eu ia usar esse poder só pra zoar. Tá, pronto, todo mundo aqui tá vendo pornô gay agora. Eu ia fazer só coisa desse nível, só coisa muito idiota. Aí, ó, você me deu uma ideia pra usar o meu poder, né? Que ia ser a primeira coisa, ia ser apagar o poder do Tisso. Eu não vou me expor como Kirafado, não vou fazer nada, não. Não, eu quero, tipo, todo mundo que esse país agora ganhou 1 milhão, pronto. Quebraria a economia. O segundo mangá de Death Note, que é um conto que o cara faz uma coisa do tipo com o Trump, que ele vende Death Note pro Trump. É muito genial, ele pega uma área do Japão, faz todo mundo naquela área ter, tipo, $1 milhão e dá o Death Note pro Trump. Daí todo mundo lá tem, ele também tem, pronto, de boa. Fui, acabou meu papel aqui, mas você não fez nada. Por isso mesmo. Já que você terminou dele, vamos lá. Se fosse eu, né, que tivesse nesse mundo e pudesse escolher um poder, eu escolheria com certeza absoluta do Tatsuya. Lógico, fã é fã, né? Eu poderia destruir coisas e recriar coisas que foram destruídas. Poderia ser chamado de Oni-sama. Não sei, cara. Talvez. Não pode ser. A melhor coisa do Tatsuya é essa daí, é ser chamado de Oni-sama. Vamos lá, o poder do Tatsuya, né, ele é inspiração pro poder do meu protagonista. Peguei só a metade da destruição, né? Porque, cara, no mundo de Tatsuya... No mundo de Mahoka... de Tatsuya, tá certo, tá? No mundo de Mahoka, o Tatsuya tem o poder absoluto. Tanto que é um diálogo muito interessante que a Maya tem, né? O poder do Tatsuya muito provavelmente veio da vontade da Maya de querer destruir o mundo. Quando ela descobriu o poder do Tatsuya, ela ficou muito feliz, porque a Miyuki, ela funciona como um gatilho. Se acontecer alguma coisa com ela morrer, automaticamente o Tatsuya destrói o mundo. Porém, na visão da Maya, se o Tatsuya conseguir salvar a Miyuki de todos os males do mundo, ela também porque prova que o mundo não é soberano. Existem pessoas que estão acima do mundo. Nesse cenário, eu acho que
poder do Tatsuya seria muito quebrado também. Então, esse seria a minha escolha. Faltou eu dizer o que eu faria, né? Obviamente eu faria a dominação mundial, né? Obviamente as coisas eu teria literalmente como apagar a pessoa que tá me opondo. Porque, obviamente, eu não teria a outra habilidade do Tatsuya, né? Que é poder ver o mundo pela perspectiva, né? Realmente, enfim, não sei explicar, mas enfim, ele vê o mundo de uma perspectiva diferente. Eu não teria esse poder porque é só uma habilidade exclusiva. Então eu teria que só ver o meu opositor e acabou ali. Tchau. Porra, mas isso é muito roubado. E não é pra ser? Não é muito bom isso? Eu só teria que ver o meu opositor e lá. E se eu não morresse completamente, poderia ser ainda mais malvado, restaurar o que ele tava antes, e aí eu poderia matá-lo. Eu tenho quase matá-lo diversas vezes. Olha que maravilha. Gente, mais alguma coisa a adicionar? Eu tenho algo a adicionar. Eu pensei que eu era ruim, mas o Matheus é pior que eu. O Matheus vai ter que ser apagado por mim quando eu receber meus poderes. Entenda, meu objetivo com isso sempre tornar o mundo a pior coisa possível, tá? Então... Pois é, o bom que nesse jogo de poder ninguém consegue me matar, porque antes eu faço uma cópia de mim mesmo. Existe eu aniquilar o mundo, cansar e vou destruir o mundo. Eu crio outro mundo, eu crio uma cópia do mundo. Com licença, já que o seu objetivo é destruir o mundo, vamos nos associar, porque destruir o mundo sem querer, né? Eu pensei aqui num bom poder pra mim, manipulação de espaço-tempo. Seria um ótimo poder pra mim, porque eu faria toda a merda que existe no mundo. Skull Knight, é você? Posso dar uma consideração final? Imagine se os animais também recebessem poderes. Seria muito estranho. Caraca, a quantidade de mexilhão que ia dar problema não tá contado. Genial. Gente, vamos terminando aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, entrem no Discord, também curtam a página no Facebook. Um grande abraço pra vocês, falou e tchau! Pessoas.